Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para a gente dar continuidade no estudo do livro. Então, a próxima proposta, a proposta de hoje, é a gente seguir com a apresentação da obra. Eu devia ter falado disso aí na aula passada, acabei esquecendo. Então, você, antes de entrar nessa aula, estude a apresentação da obra. Aqui no meu livro, começa na página 9 e vai seguindo até a página 18, e aí a gente entra também na terminologia específica, na página 19, e vai até a página 23, antes de entrar na parte 1. Então, se você começou esse vídeo e não estudou ainda a apresentação da obra, a terminologia, pare por aqui, vai estudar, para nós darmos sequência em questões de esclarecimento e pontuais a partir desse vídeo, tá? Então, para vocês que já estudaram, começo aqui agradecendo sempre a Deus, agradecendo aos mentores, agradecendo a vocês pela oportunidade dessa interação e que possamos ser inspirados nesse momento para a gente ter uma aula mais do que especial, tá? Então vou trazer para vocês aqui a minha percepção sobre este tema de hoje. Quando ela começa a apresentação da obra, é importante dizer aqui um conceito-chave, tem uma palavra no primeiro parágrafo que chama cosmoética, e ela traz assim, ó. Ela traz não, eu vou trazer para vocês. Esse é um dos pontos cruciais, é um dos pontos principais que a gente trata aqui no Instituto. Para quem está acompanhando os estudos guiados que a gente coloca no YouTube, já se familiarizou um pouco com esse conceito, mas para você que está chegando agora e é a primeira vez que se depara com isso, cosmoética nada mais é do que uma ética e uma moral cósmica, uma ética e uma moral acima da ética e da moral humana dessa sociedade nossa aqui encarnada, tá? Então, quando a gente vai se desenvolvendo, quando a gente vai limpando as nossas sombras, quando a gente vai expandindo a consciência, se iluminando, se fundindo a Deus, alguns conceitos são esclarecidos sobre a vida, sobre a dinâmica da vida. Alguns comportamentos, alguns valores acabam sobressaindo de uma maneira natural no nosso dia a dia. Então, a visão de mundo muda, os valores acabam se enaltecendo, os comportamentos eles acabam ali se tornando cada vez mais imparciais, mas não quer dizer que frouxo, né? Mas sem ser tendencioso, a gente acaba se tornando cada vez mais espontâneo, cada vez mais nós mesmos, e a consciência vai se expandindo para valores multidimensionais, dentre outras coisas. Então, é natural que, nesse desenvolvimento dessa jornada lúcida, o nosso padrão de cosmoética vá se elevando. Só que, para que fique claro aqui, que eu não vou gastar muito tempo nesse conceito, se trata de uma moral e de uma ética mais elevada. Uma moral e uma ética cósmica. Além dessa moral e dessa ética encontrada em sociedade, porque a construção da sociedade moderna atual, ela está voltada à preservação da espécie. Pura e simplesmente. Não são questões espirituais, não são questões de grandeza, né, de uma vida multidimensional, mas pura e simplesmente uma arquitetura montada para que a sociedade possa continuar vivendo em espécie, visto que muitas vezes nós assumimos comportamentos animalescos. Nós vamos nos degladiar, matar um outro, fazer inúmeros abusos, inúmeras coisas, né, atos contra a vida, a barbárie imperando. Tá por aí guerras e mais guerras acontecendo. Nesse momento aqui que eu estou gravando a aula, não tá o Irã e o Iraque, os Estados Unidos fazendo essa bagunça toda. Então, o ser humano que ainda está cheio de sombras psicológicas acaba se norteando por questões inconscientes.
que ferem o direito da vida, que ferem o livre-arbítrio evolutivo, dentre outras coisas. Então, a cosmoética são padrões mais elevados, padrões voltados a uma compreensão sistêmica, holística, mais multidimensional, multiexistencial, né, da vida, ligados à consciência, a jornada evolutiva da consciência. Então, eu trouxe esse ponto aqui para esclarecer, e aí ela vai falar assim, ó, os efeitos naturais derivados deste controle, ou seja, a aplicação da energia pessoal, de acordo com os mais elevados padrões éticos. Então, é isso que ela está querendo dizer. Aí eu coloquei aqui para vocês no último parágrafo dessa página, vou ler aqui um trechinho também. O estado vibracional, a sigla EV, né, é um fenômeno de ressonância energética que normalmente ocorre de forma espontânea, mas que pode também ser produzido pela vontade. Ele resulta de uma elevação acentuada da frequência bioenergética do corpo energético do indivíduo, ocasionando um tipo de ressonância de todos os chakras ou centros energéticos. Então, eu já falei na aula passada, bioenergia é a energia vital, né? A energia da vida, mantenedora da vida. E aqui ela reforça que o fenômeno do EV, apesar de ser espontâneo, ele pode ser produzido pela força da nossa vontade, desde que a gente saiba como fazer isso. E é disso que se trata esse livro, de ensinar o beabá, desmistificar muitos conceitos. E ali no finalzinho ela traz assim, ó, as sensações frequentemente relatadas são de uma vibração potente, mas prazerosa, percebida como tremor interno ou ondas que se assemelham a uma corrente elétrica de alta tensão circulando através do corpo. Ocasionalmente, a sensação do EV pode ser acompanhada pela percepção auditiva de ruídos, tais como zunido forte ou até mesmo um rugido. Então, a primeira vez que eu senti foi exatamente essa sensação muito forte do corpo vibrando. E ali ela já está esclarecendo, né, que o corpo que está vibrando é o corpo energético. E o paralelo ou analogia era como se fosse, sabe aquele celularzão antigo, tijolão, né, que só vibrava? A gente abria ele aqui e ele vibrava bastante. A sensação é essa, do corpo vibrando dessa maneira, quando a gente experimenta um EV potente, né? A decorrência, na próxima página, as decorrências do EV são inteiramente positivas e sua vivência é agradável e revigorante, deixando o efeito posterior de autoconfiança, bem-estar e lucidez. Então isso aqui já quebra um pouco, né, daquela conversa da aula passada de algumas pessoas acharem que essas questões energéticas acabam queimando a energia vital nossa. Não é assim. Os benefícios ela vai abrir ao longo do livro, mas aqui já deu para ter um norte a respeito disso. E aí depois um outro ponto, ó, a OLV pode proporcionar ao indivíduo uma série de resultados positivos, tais como a obtenção de maior equilíbrio energético, o desbloqueio dos chakras, a promoção da autodefesa, a realização da asepsia ou limpeza energética, a expansão da aura, o aumento das percepções psi, que são parapsíquicas, né? E a desassimilação de energias externas intrusivas ou indesejáveis. A OLV também habilita os praticantes a aquisição ou aumento do controle sobre suas energias sutis. E aí eu vou fazer um parêntese aqui. A consequência, a gente vai resumir isso aqui como sendo a consequência da OLV. Quando a gente fala de desenvolvimento lúcido da consciência, ou seja, quando a gente está falando de nós escolhermos de uma maneira lúcida e consciente traçar a nossa jornada evolutiva, então uma questão importante, essencial, no meu ponto de vista, é a desassimilação de energias destrutivas, incoerentes, de, como é que ela traz aqui? Indesejáveis, né? Então, a desassimilação ali
de consciências encarnadas ou desencarnadas que não corresponde para essa jornada que a gente está seguindo, que a gente deseja seguir, que a gente definiu que irá seguir. Para isso acontecer, o processo é complexo, a gente precisa, primeiramente, olhar para o nosso inconsciente, olhar para os nossos traumas, para as nossas sombras psicológicas. No curso de expansão, no módulo de expansão da consciência, que está no YouTube também, uma pasta especial para tratar desses assuntos e outros, vocês entenderão melhor. Então fica aqui o convite para poder ir nessa pasta e estudar um pouco ali dos conceitos trazidos dentro desse módulo, mas é fundamental que isso aconteça. E ela está dizendo que a OLV é uma ferramenta que nos ajuda, porque vai mexendo nas nossas energias, vai limpando, assim como a gente toma banho todos os dias, assim como a gente escova o dente todos os dias, assim como nós praticamos exercício com regularidade, tudo isso voltado para a saúde, tudo isso voltado para o bem-estar, tudo isso voltado para melhorias da nossa condição emocional, mental e etc. Então, o mesmo nós deveríamos fazer para as nossas estruturas energéticas, sutilizá-las de certa maneira, desenvolvê-las. Qual é a palavra? Me perdi aqui. Desenvolvê-las, mas fortalecê-las, como se fosse um músculo mesmo, como se fosse uma condição ali para ser trabalhada. E isso, a OLV acaba nos ajudando, nos auxiliando. E à medida que a gente vai fazendo tudo isso aí de maneira completa, obviamente e naturalmente nós vamos desassimilando dessas energias intrusivas, dessas energias indesejáveis. Então ela está falando que ajuda na desassimilação, tá? Desbloqueio de chakras. Muitas vezes os chakras nossos eles estão distorcidos, desalinhados ou limitados em função de questões emocionais, em função de questões mentais e emocionais. A mente, o paradigma, a visão de mundo, as crenças, limitando às vezes uma harmonização emocional, algum ponto de vista que a gente não consegue transcender, comportamento que a gente não consegue transcender, e aí a gente fica com aquilo, com aquela emoção desequilibrada, aquilo acaba atrapalhando de uma maneira direta os nossos chakras, e é uma questão de tempo até repercutir no físico, Por hora, trabalhar a questão energética, a movimentação energética de maneira consciente, ajuda a ir, não vou falar em doses homeopáticas, mas ajuda a ir equilibrando ou reequilibrando esses centros. Ajuda a ir sutilizando todo esse processo. Então, ela continua, Recomenda a OLV e o EV, especialmente para aqueles que, como eu, são sensíveis aos processos multidimensionais e paraenergéticos. Então, aqui é um ponto importante e interessante, porque muitos de vocês, muitos de nós, à medida que a gente vai entrando nessa senda espiritual, nessa senda esotérica ou exotérica, esotérica é aquilo que a gente trabalha no nosso íntimo. Exotérico, aquilo que está aberto ali ao coletivo. Então, algumas informações nós trabalhamos de uma maneira esotérica, no nosso íntimo, algumas reflexões, algumas questões, A meditação, por exemplo, ela é esotérica, ir para dentro. A viagem astral, o desdobramento anímico, ele é exotérico, a gente vai se projetar para fora. Então, muitas vezes, quando a gente entra nessa senda, o que acontece? A vaidade espiritual começa a tomar conta, algumas questões de ego que são extremamente sutis ao nosso olhar começam a ser inflados e aí a gente começa a se tornar pessoas sensíveis demasiadamente a certos ambientes e a certas pessoas. Não é assim? Então é natural que isso aconteça mais cedo ou mais tarde com você, e aí a pessoa fala assim, em determinado ambiente eu não posso entrar, eu vou shopping, ambiente de multidão, isso e aquilo, nossa, mas me faz um mal, tal. Gente, será que faz? Ou será que não é só o ego ali para mostrar alguma
grandeza, um reconhecimento, ou barganhando, né, algum padrão de resposta alheio. Por quê? Se o fato é que nós estamos aqui numa jornada evolutiva consciente e o meu exemplo ele serve de lição para outras pessoas e o meu impacto positivo, né, quando eu estou bem comigo mesmo, eu acabo impactando positivamente o coletivo, é natural a gente andar no meio dos outros. É natural a gente se deparar, a gente trocar com outras pessoas. Porque caso contrário, eu vou voltar alguns anos, algumas décadas, e vou ficar isolado no Himalaia, vou ficar isolado numa caverna, vou ficar isolado no meio do mato. E dessa maneira, como eu posso contribuir para uma mudança positiva coletiva? É mínimo. Eu vou estar ali, eu comigo mesmo, porém, sem transbordar no coletivo. E quando a gente encarna com, no mínimo ali, 3 missões, né? Uma delas voltada para a família, outra delas voltada a si mesmo e outra voltada ao coletivo. Então, nós podemos desenvolver apenas uma delas, a gente pode desenvolver em ordens diferentes e a gente pode, se a gente tiver sucesso, conseguir aplicar os 3 pontos, né? Se autodesenvolver, se desenvolver em relação ao grupo karma familiar e se desenvolver também em relação ao coletivo, impactar positivamente. Então, se você é dessa pessoa que se sensibiliza muito facilmente em ambientes coletivos, algumas coisas não servem para você, te peço atenção para vir para cá e se desenvolver energeticamente a ponto de ter um domínio, de fazer uma desassimilação, para não sofrer essas influências, se for de uma maneira genuína que você sente isso, né? Se não for o ego ali querendo chamar a atenção, querendo se promover de alguma maneira. Caso contrário, a Nancy trouxe brilhantemente. Então, para aqueles que, como eu, são sensíveis aos processos multidimensionais e para o energético, eu recomendo a OLVE, eu recomendo o fenômeno do EV, porque assim você vai mudar a tua vibração, você vai mudar a tua estrutura, você vai se fortalecer. Dessa maneira, você vai receber menos carga. E quando essa carga vier, você terá autodomínio energético para fazer a desassimilação. E ir aonde você quiser, porque a gente tem que ser livre. A gente não pode ser refém. A gente não deveria se limitar. Certo? Pense nisso. E na outra página, um ponto que eu trago aqui como observação, o objetivo de ensinar a correta execução da OLVE. Ela escreve isso aí. Por que a correta execução da OLVE? Porque, conforme eu falei na aula passada, nós tendemos a ter referências limitadas em relação a muitas coisas. Limitadas porque a gente cria uma perspectiva frente aos nossos erros, apenas aos nossos erros e acertos. A gente cria uma perspectiva frente às nossas experiências pessoais, somadas a experiências familiares, né? O que a gente ouve dos nossos pais, nossos avós, irmãos, parentes próximos e etc. Então a gente acaba trazendo isso aí como referência para interpretar a vida. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, como as coisas são, como as coisas deixam de fazer, aquilo que faz bem, aquilo que não faz, certo? E dessa maneira, no plano espiritual, né, no plano espiritual não, no desenvolvimento espiritual não é diferente. A gente tende a repetir esse padrão e muitas vezes a gente cria na nossa cabeça uma falsa, um falso norteamento. A gente cria, como diz na PNL, eu vou ter que usar aqui um aspecto da PNL para explicar, né? O mapa não é o território, ou seja, muitas vezes aquilo que a gente acredita que é o mapa não condiz com a realidade. Então é preciso ter discernimento, referência ampla, para poder questionar, para poder entender ali se os fatos representam de fato que a gente acredita como sendo a realidade daquilo. Não sei se ficou claro, se ficou confuso, mas é assim que ela traz, né? Então ela vai ensinar correta execução da obra. E aí ela vai falar das sessões, né? Em várias sessões, ela observou as distorções, má interpretações e exageros na apreciação dos resultados que a maior parte das pessoas cometia durante os exercícios energéticos. Então é natural, né? Sem referência, sem muita bagagem,
é natural que a gente interprete à nossa maneira. E muitas vezes as verdades que a gente cria a partir dessas interpretações, essas verdades não condizem com a realidade, não condizem com os fatos, tá? Ainda mais se tiver uma pegada de ego inflado, para a gente se engrandecer, para a gente se exaltar perante os outros e tudo mais. Então, deixa eu ver. Quando se trata do estudo da consciência, nada é simples ou definitivo. Eu já falei isso aí na aula passada, né? A gente está em constante evolução. Então, é um pouco prepotente a gente dizer que extraiu tudo sobre alguma coisa. E aí, para a gente fechar essa página, um fator crítico para se obter progresso pessoal efetivo nesta área é a realização da autoavaliação honesta e objetiva. Autoavaliação, né? A gente se enxergar e se autoavaliar de maneira honesta e objetiva, sem fazer vista grossa, sem querer se autopromover, sem querer se engrandecer nem nada, né? Observar as falhas, observar os erros, observar os desvios, observar o estado evolutivo que está, as dificuldades que tem no processo, os traumas que tem guardado, e aí a gente consegue, então, se a gente reconhecer de maneira honesta e objetiva esse nosso interior mal resolvido e as dificuldades que a gente tem, então a evolução ela começa a ser crescente. É não apenas inútil, como também contraproducente a pessoa tentar ser o que não é, pois a realidade íntima de cada um sempre se mostrará, em algum momento, em alguma dimensão. Então, muitas vezes, né, as nossas máscaras caem, as capas que a gente veste acabam se mostrando através das sombras, que são energias que elas, hora ou outra, vão se mostrar. Então não adianta ele tentar se controlar. Autocontrole é diferente de autodomínio. Autodomínio é quando a gente amadurece o emocional. Autocontrole é quando a gente quer ser diferente daquilo que existe dentro de nós e a gente vai controlando até onde dá, mas mais cedo ou mais tarde o descontrole toma conta. Então toma cuidado, seja honesto consigo mesmo. Não precisa fazer cena para as outras pessoas. Não precisa se mostrar de uma maneira diferente daquilo que você é para as outras pessoas para poder barganhar o respeito, para poder barganhar a admiração, para poder barganhar um reconhecimento, alguma coisa do outro. Tome cuidado com isso. E aí eu vou dar sequência, né? Eu entro aqui na página 15, que ela vai falar notas sobre a minha trajetória e background pessoal. Eu desfrutava de muitas experiências fora do corpo que vivenciava, porém, por vezes, alguns de outros fenômenos me produziam medo. Então, isso é natural. Quando a gente começa a despertar a consciência, a expandir, a interagir, né, de uma maneira consciente na multidimensionalidade, é natural que algumas questões nos tragam medo. Por isso a importância de, primeiro, você vivenciar isso e de você ter uma base ali bem alicerçada e formada, com frentes distintas, para poder trazer mais referências e te ajudar, né? O medo, ele vem porque algo é desconhecido. Então, geralmente, a gente teme aquilo que a gente não conhece, aquilo que é incerto para nós. Quando a gente tem segurança, confiança, convicção, por experiência própria, certeza absoluta, né, entre aspas, falando de como as coisas se comportam, você vai vencer o medo, né? E então ela está dizendo que por muito tempo, quando ela era bem mais nova, ela tinha esses medos, né, sobre algumas questões. E é natural que vocês também tenham, é natural que eu também tenha, mas é natural que a gente busque transcender tudo isso aí, identificar aquilo que está nos limitando e o que falta de informação para poder transcender esse medo. Então, enquanto procurava estudos sobre a saída consciente do corpo e a realidade além da matéria, deparei-me com grupos e instituições que, embora integrados por pessoas simpáticas e bem-intencionadas, não empregavam uma abordagem científica e, dessa forma, não era o que eu buscava. Então, muitas vezes, né, se for falar do tema específico, saída fora do corpo, por exemplo, que ela trouxe aqui, né, a saída consciente do corpo
e a realidade além da matéria, muitas vezes o que se tem por aí não são assuntos, temas, entidades voltadas específicos para essa questão. Então, da onde a gente transitar, seja do kardecismo para a Umbanda, para a Teosofia, para o Candomblé, para o taoísmo, para o hinduísmo, para o budismo, para o catolicismo, para qualquer coisa, vários desses assuntos podem estar inseridos, mas não necessariamente aquela religião, aquela doutrina, aquela frente de estudo foi formada para esclarecer esses conceitos, né? Então, algumas pessoas se juntaram especificamente para desenvolver essas abordagens. E um desses grupos é o que se denomina, né, a conscienciologia, o estudo da consciência multidimensional, na qual vai estudar ali os fenômenos e atribuições que são inerentes à evolução da consciência, sem misticismo, né? E aí, ó, ela vai falar aqui da conscienciologia, né? A área que seria destinada a estudar a consciência através de uma análise multidimensional. Ponto. E aí lá pra frente ela vai falar aqui, ó, tô na página 16, no meio da folha. Então o Vieira e muitos dos seus seguidores no Brasil, o Vieira que ela tá falando é o Valdo Vieira, tá? Começaram a se desviar dos objetivos originais do trabalho e do que a conscienciologia foi concebida para fazer. A proposta de constituir uma disciplina científica universalista e neutra. Então a ideia era essa da conscienciologia, né? Ser uma ciência que estuda esses fenômenos, atribuições e dentre outras coisas de uma maneira universalista, científica, neutra. Então ela vai falar assim um pouco da decepção dela, um pouco do rompimento da IAC com o IPC e as questões ali ligadas ao Valdo Vieira. E aí eu trago para vocês o seguinte, ó. O Wagner Borges também comenta, né, tem muitas pessoas que talvez são adeptas ou possam ser bem adeptas da conscienciologia ligada ao Valdo, e ela está falando aqui dos excessos e dos exageros que aconteceram. Eu sou um super fã do Valdo Vieira, eu acho que apesar dos pesares, foi uma pessoa que contribuiu imensamente para a nossa sociedade, deixou muita referência, muito estudo, muito esclarecimento frente a inúmeros assuntos, também algumas besteiras. Então, como diz o Saulo Caldeirão, se a gente souber não conflitar com o egão do Valdo, a gente consegue extrair o suprassumo dele em vários assuntos. Alguns outros eu não concordo, mas é assim, vida que segue. Algumas questões eu acho que ele fala besteira, mas na maior parte das vezes, para mim, ele tem uma clareza fantástica. E o Wagner Borges trouxe isso em um primeiro relato, em primeira pessoa, né, após o falecimento do Valdo, em determinado momento, eles se encontraram no astral. Eles se encontraram no astral, o Wagner Borges com o desdobramento da consciência, o Valdo se aproximou, a história maravilhosa, né, desse depoimento do Wagner Borges, e o Valdo assumiu para ele, né, eles conversando ali, fazendo uma prática energética e tal, o Valdo assumiu que acabou pesando um pouco a mão no final da carreira dele, em relação à conscienciologia, né, ao grupo que ele estava desenvolvendo, o IPC, e à medida que as coisas foram acontecendo, naturalmente algumas pessoas foram sendo espirradas por aí. Então o Wagner Borges foi uma pessoa por muito tempo ligada também, né, à conscienciologia, acabou saindo fora, Nancy Trivelato, Wagner Alegrete, Saulo Caldeirão passou por lá também e acabou saindo também em função de como o movimento acontecia. E a Nancy está falando de alguns exageros também ligados, né, a questões ali de terminologias. Dentre outras coisas, ela também traz exageros ligados a questões de terminologia. Então é isso, né? Fique registrado aqui o meu ponto de vista a respeito de tudo isso aí e vá buscar você aquilo que lhe convém, aquilo que faz sentido,
com discernimento, com criticidade. Os convites e solicitações aos leitores, então ali, autoexperimentação, eu coloquei aqui para a gente discutir, né? Autoexperimentação e honestidade investigativa. Ela fala assim: no estudo de fenômenos parapsíquicos, a experiência do próprio indivíduo é indispensável. Então, ponto final. Como é que eu vou falar de um assunto que eu nunca experimentei? Eu vou falar de uma fruta, do sabor de uma fruta que eu nunca experimentei? Eu vou falar de orgasmo, sendo que eu nunca experimentei? Eu vou falar de qualquer assunto que seja, né? Se eu não vivenciei aquilo, eu sou um teórico, eu sou um erudito, um intelectual. E isso traz algumas implicações e limitações quando se trata de assuntos subjetivos. Como é que eu vou falar ali da realidade extrafísica se eu não experimentei um desdobramento anímico, né? Uma viagem astral, para poder ver por mim mesmo como que as coisas funcionam, como que são? Vou me basear no quê? Em leituras de livros, e alguns deles podem ser... pode vir ao encontro de uma crença limitadora que eu tenho, e aí aquilo eu vou usar de base? Não faz sentido, né? Então ela fala disso, no estudo de fenômenos parapsíquicos, a experiência do próprio indivíduo é indispensável. No caso da OLV e até mesmo do EV, a vivência direta pode ser alçada sem grande dificuldade. Desta forma, convido você a praticar, experimentar e analisar seus próprios resultados, aferindo de forma honesta os efeitos obtidos. E, fechando a página, é natural que, com o desenvolvimento das pesquisas e a expansão do conhecimento dos conceitos, e a expansão do conhecimento, os conceitos sejam revistos ou ampliados. Então, nossa crença está em constante evolução, em constante mudança. É natural que aquilo que a gente acredita hoje possa se mostrar limitado frente a novas descobertas do futuro, e a gente revisa tudo isso aí. Uma hora a gente acreditava que a Terra era o centro, né, e os planetas giravam ao redor. Uma hora a gente passa a entender que não faz sentido, que o Sol está ali em uma órbita e os planetas em volta do Sol também orbitando ele em órbitas diferentes. É natural que essas coisas aconteçam. E aí a gente entra na terminologia específica para finalizar, tá? Então olha aqui, página 19 no meu livro. O porquê do neologismo, ela traz aqui no segundo parágrafo. As questões abordadas aqui são de natureza subjetiva, o que as torna muito complexas para serem discutidas de modo objetivo, garantindo que todos os envolvidos na discussão entendam do mesmo modo que está sendo comunicado. Portanto, para que seja possível alcançar progresso científico nesta área, precisamos estabelecer uma terminologia específica para reduzir a subjetividade das interpretações, interações e debates. A intenção deste livro foi de contribuir para estabelecer um vocabulário não ambíguo que permita que pesquisadores e estudiosos, em geral, se comuniquem tendo a noção mais precisa possível da ideia que estão expressando, né? Então a gente vê essa bagunça um pouco na Bíblia, nas diferentes traduções, principalmente porque muitos dos livros da Bíblia eles foram registrados, né, ou escritos, ou o acontecimento se deu em línguas diferentes em culturas diferentes que trazem significados diferentes, né? Muito diferente a gente pegar o aramaico, por exemplo, e entender o amor sob o prisma do aramaico, os tipos de amor, né, no prisma do aramaico, e de repente trazer esse conceito para os dias de hoje, nas línguas ocidentais que a gente tem, sendo ela o português ou sendo o inglês, né? Entre o inglês e o português já tem um abismo entre vocabulários, facilidades e dificuldades, né, de expressão. E então imagina quando se trata de um assunto subjetivo. Aí ela traz isso, né? Aí de repente eu trago aqui para vocês, considerando o primeiro ponto acima, se utilizássemos o termo passe para ela explicar, né, o qual é conhecido pela maioria das pessoas no Brasil, em um país como os Estados Unidos, por exemplo, é provável que poucos entendessem a que estaríamos nos referindo caso fizéssemos a tradução literal.
segundo aponta a experiência da EAC, dando conferências e realizando eventos naquele e em outros 28 países em 12 idiomas. A data de referência é de janeiro de 2016. A tradução literal de passe seria PES, o que não faria sentido nesse contexto. A expressão equivalente mais próxima seria laying of hands, que poderia ser traduzida como imposição de mãos, a qual, além da possível conotação místico-religiosa, restringe o conceito, uma vez que muitas transmissões de energia são feitas sem utilizar as mãos. Qualquer parte do nosso corpo é um ponto para poder se emanar energia. As mãos, elas são naturalmente usadas, de maneira intuitiva desde quando a gente nasce. Por isso, a mais comum e a mais frequente. Por isso, continua ela, apesar de usar uma expressão nova para passe, no caso, emissão de energia, a própria expressão é autoexplicativa. Ainda que se tente defini-la, uma vez definida, todos os envolvidos naquele estudo, não importando seu idioma ou cultura, compreenderão exatamente da mesma forma a expressão. E o que é muito importante, sem conotações culturais, místicas, religiosas ou outras. Isso é essencial para que um conhecimento seja inteligível de modo mais universal. Essa é a beleza desse livro, essa é a beleza de seguir esses parâmetros, porque a gente, de fato, ali, traz mais seriedade, mais compreensão, sai fora de rotulagens, de mitos, dentre outras crenças limitadoras, pertinentes a um grupo, a uma cultura, a uma religião, tá? Então, permite ao público geral comunicarem-se e debaterem ideias com a confiança de que o significado contido em cada expressão será claramente compreendido, pelo menos em teoria, sem distorções ou adaptações ideológicas inoportunas. Como, por exemplo, se a gente for falar assim de aura, e pegar o livro Mãos de Luz da Barbara Brennan para poder explicar alguma coisa. Não é um livro científico. A Barbara, apesar de ser uma pesquisadora, e uma clarividente excepcional, ela desenvolve o conteúdo dela baseado nas percepções dela. Se a gente pegar aquilo lá e tentar criar um paralelo, um link com outras culturas ou outros estudos a respeito de aura, chakras, etc., corpos sutis, você vai ver que as informações não vão bater. Porque ela criou um padrão ali que é dela, Então é disso que se trata, da gente ter uma maneira de fazer esses paralelos e discutir assuntos que possam ser investigados por pessoas diferentes, em locais diferentes, o mesmo assunto, e chegar a uma conclusão mais expandida. Mas isso não justifica excessos. Então lembra que eu falei lá do Valdo? Funcionar como estratégia, porque pode funcionar como estratégia de distanciamento entre o comunicador e o leitor ouvinte, dando a conotação de superioridade intelectual por parte do comunicador. Aqui ela está falando de novas terminologias, exageros, excessos ali, principalmente no vocabulário, o jeito de falar, o jeito de escrever, que possam levar para o nosso ego ainda imaturo essa falsa sensação de superioridade. Porque eu falo mais bonito, me sinto superior. Porque eu falo complicado, me sinto superior. Só que isso não é democratização de informação, porque muitas vezes a dificuldade está aí. Eu preciso falar de uma maneira simples, a mensagem precisa ser levada a todas as pessoas. E quanto mais simples, objetiva e direta for, melhor comunicador eu sou. Mais eu consigo ser compreendido pelos outros, E é disso que se trata para mim também. E aí, concluindo, para a gente fechar essa parte, chama atenção, está na página 23, no final. Chama atenção para o fato de que no campo do estudo da consciência, a própria palavra consciência é empregada por cientistas e pesquisadores de formas diferentes, com várias definições. Aqui, consciência se refere à essência do indivíduo, o próprio self, eu, alma, ou o princípio consciente que cada ser é. Então, o adjetivo consciencial, profusamente utilizado neste livro, significa relativo à própria consciência, a si próprio, ou pertencente à consciência. Então, é importante também ir explicando esses conceitos,
porque nós podemos ter um conceito pré-concebido e que, se a gente não fazer essa base, a gente pode levar as coisas, né, para um lado ou para outro. Pessoal, no próximo tema, no próximo dia, para a próxima aula, vocês vão estudar a parte 1. Deixa eu dar uma olhada aqui até onde a gente vai. A parte 1. Introdução, a gente tem introdução geral, a gente tem a paranatomia da interface energética, parafisiologia do EV e da OLV, conceitos sutis, parapsiquismo, modalidades e classificações. Bom, a minha ideia é de 15 em 15 dias tentar lançar um vídeo para vocês. Então eu tirei o atraso nesses últimos vídeos aqui, o grupo está em andamento, né, o grupo de estudos. Então, para a próxima aula, estudem a parte 1, a gente vai ver se consegue fazer ela toda. Caso contrário, eu vou para um ou alguns desses tópicos e a gente vai desenvolvendo juntos. Combinado? Um grande beijo para vocês e até a próxima!